a nossa visão, que estejamos sempre de acordo com a nossa conduta, o nosso verbo seja sempre aquele que chega na frente, junto com as nossas atitudes e as nossas ações. Que eles estejam alinhados, um com o outro. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem tranquilos quanto à avaliação. A avaliação é mais para mim do que para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão tirar ali 90%, 100%. Com tem certeza. Exame, não. Tem. Não, só que Tem não tem. Não, como é que é? Português? Exames? Tem exame para recuperar. Tem. É isso que eu ia falar, faltou a palavra, é isso aí. Isso aí. Então, eu separei um texto hoje. Hoje a gente entra efetivamente no passe magnético. Nós vimos lá no domingo os corpos sutis. Vimos onde atua o magnetismo. Vimos na segunda-feira ontem os chakras. O que são, como eles funcionam no nosso corpo, literalmente. A gente viu uma abordagem um pouco diferente do que a gente encontra na literatura, né? Principalmente a literatura budista. Porque a gente viu algo bem mais intenso, bem mais promissor dentro de um trabalho de amparo de terreiro, né? Ou de casa, enfim, de templo, vamos generalizar, de atendimento ao público. A gente viu de que formas a gente pode atuar no magnetismo, não somente com o passe, mas com a tintura, né? Com um banho interno, através também talvez de um chá, que seja indicado pelo instrutor, pelo guia, pelo orientador do passe, ou por nós mesmos, acessando o nosso campo causal, que é os conhecimentos que nós temos pré-existência dessa vida, porque nós detemos esse conhecimento. Nós não sabemos de onde nós viemos. Então, tem muitas vezes que chega de forma mental um pensamento e a gente acha, mas é o guia me instruindo. Nem sempre. Às vezes, nós estamos acessando nós mesmos numa outra existência, numa causalidade. Tu podes me garantir que tu não foi um curandeiro numa outra vida? Você está dizendo meu pensamento, eu te perguntar isso agora. Exatamente. Tu pode me dizer que tu não foi um curandeiro de outra Eu te vida? perguntar isso agora. Como é que eu estou dando uma instrução para uma pessoa se eu não... De que forma? Entendeu? Sim, tu está acessando um campo causal. Eu ia te perguntar isso agora. Tu começou a falar de bar. É isso aí. Então, é isso, né? É isso que a gente viu no domingo, é isso que a gente viu na segunda, e hoje a gente vai entrar, vamos dizer assim, literalmente, na ação do passe magnético. O que é, como se trabalha, quais são as técnicas, quais são os empregos, os protocolos. A prática. A gente vai ver a teoria, né? Ali até 1 hora, 1 hora e meia, para a gente não se cansar demais. E o que sobrar disso, a gente deixa para amanhã finalizar a teoria e já iniciarmos efetivamente o passe em nós mesmos, nesse grupo que se formou. Show. Tá? Então, uma pergunta antes de terminar. Amanhã que horas é? Mesmo horário? Também, mesmo horário. Tá? Amanhã é feriado, mas para a espiritualidade não existe feriado. É aí mesmo que a gente trabalha. Principalmente no dia que é amanhã. Tá? Então, eu separei um texto para a gente entrar no passe magnético, que foi um texto que foi psicografado pelo Emmanuel, guia espiritual e mentor de Chico Xavier, no dia 28 de agosto de 1959. E ele se chama Fenômeno Magnético. Diz assim: quem admite hoje o fenômeno magnético, por novidade, se esquece naturalmente de que no Egito de Ramsés, velho papiro trazido aos nossos dias, já preceituava quanto ao magnetismo curativo. Pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desapareça. Séculos transcorreram até que ele adquirisse extensa popularidade, com as demonstrações de Mesmer e atravessasse tímido o pórtico da experimentação científica
com personalidades marcantes, quais James Brady e Durand de Gross, Charlot Lieben. E nos tempos últimos, ei-lo em foco, desde os mais avançados gabinetes das ciências psicológicas até os espetáculos públicos nos quais a hipnose é conduzida, indiscriminadamente para fins diversos. Entretanto, importa considerar que é justamente em nosso Senhor Jesus Cristo que ele atinge o seu ponto mais alto na humanidade. Todavia, não vale dele o Senhor para alardear os poderes que lhe exornam o espírito. Não lhe mobiliza os recursos para impressionar sem proveito. Não lhe requisita os valores para discussões estéreis. Não lhe concentra as possibilidades para a defesa de si próprio. Jesus é o amor divino alongado, os braços à angústia humana. Estende a mão e cegos veem, e paralíticos se levantam, e feridentos se alimpam, e obsidiados se recuperam. Fita Madalena em casa de Simão, e dá-lhe forças para que se liberte das entidades sombrias que a subjugavam. Contempla Zaqueu no sicômero e modifica-lhe as noções da riqueza material. Fixa Judas no cenáculo e o companheiro infeliz foge apressado, incapaz de suportar-lhe a presença, e endereça a Pedro um simples olhar das grandes da prisão, e o amigo que o negara pranteia amargamente. Ainda assim, não se detém nos casos particulares. Junto ao povo, tempera cada manifestação com autoridade e doçura, humildade e comando, respeito e compreensão. De ninguém indaga a prática religiosa para fazer o bem. No ensinamento, utiliza parábolas para não ferir fosse a quem fosse. A todos oferece o apaziguamento da alma antes da cura física. Não procura os poderosos da terra para qualquer entendimento, e sim busca de preferência os que passam curvados sob o jugo das aflições. Não se faz precedido de arautos e batedores. Não demanda lugares especiais para a exibição dos fenômenos que vertem das faculdades sublimes. E, para imprimir o magnetismo divino da Boa Nova na mente popular, traça no monte as bem-aventuranças da vida eterna, proclamando veemente: felizes os humildes de espírito, porque a eles toca o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os afáveis, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes os que trazem consigo o coração puro, porque sentirão a presença de Deus. Felizes os pacíficos e os pacificadores, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Felizes os que forem perseguidos sem causa, porque o reino dos céus lhe pertence. Se te afeiçoas assim ao fenômeno magnético, seja qual for o filão das tuas atividades, poderás estudá-lo e incrementá-lo, estendê-lo e defini-lo. Mas para que dele faças motivos de santidade e honra, somente em Jesus Cristo encontrarás o luminoso e indiscutível padrão. Emmanuel. Então, separei esse texto para que a gente consiga contemplar de forma íntima o que é o fenômeno magnético. Ele não é a minha verdade, ele não é a tua verdade, ele não é o meu protocolo, nem o protocolo que tu vai exercer sobre o irmão daquele atendimento. Ele é Jesus Cristo vivo em terra, empunhando as tuas próprias mãos. Porque a partir do momento em que ele disse: se acreditares em mim, obras maiores farás, ele está em ti, provando isso, através do teu magnetismo. Porque é dele esse magnetismo que detemos. Porque foi ele que orquestrou não somente esse planeta, mas a nossa existência nele. Então, é por isso que eu gostaria que
a gente contemplasse esse tema de forma íntima. Dando seguimento ao passe magnético, se vocês quiserem acessar por aí, fica melhor até para o pessoal contemplar daqui também. O que é o passe magnético? É uma ciência que comanda as relações de simpatia e antipatia entre seres encarnados, pois quando estamos encarnados, há uma grande circulação de fluidos e isso compõe o magnetismo dos seres. Essa ciência estuda as relações interpessoais entre seres humanos e, sobre tal, que se foca nosso curso para proveito do passe magnético. Que maravilha! Me virei café, não tem problema, deixa assim. Vai secando. É o axé de preto velho. Ebó. Isso aí. Então, o que é o passe? É uma ciência que estuda as relações de antipatia e simpatia. Ontem, um de nós, acho que foi o Rodrigo, que mencionou exatamente isso. Que ele fala com as pessoas, que ele abraça as pessoas e deseja que o passe tenha sido proveitoso. Então, cada um de nós vai estabelecer um padrão de relacionamento com aquela pessoa que a gente está ali atendendo. O principal de tudo é ter o respeito por aquele ser que está sendo atendido. Não só por ele, mas pelo conjunto de seres que vieram junto. Porque o que a gente faz? A gente tem que perder aquele padrão de amparador e amparado, porque é mútuo. Ele está me devolvendo a energia dele, eu estou reciclando e devolvendo para ele. Às vezes o meu centro também está estagnado, congestionado, como a gente viu. E o que a gente faz? A gente devolve para ele e assim a gente vai sendo amparado também. Então, quem é o amparador e quem é o amparado? Se ele me reconhece como amparador, eu também o reconheço como amparador. E aí existe um mútuo respeito. E aí a gente trabalha com a humildade, no sentido de não estar superior nem inferior a ninguém. Estamos recebendo aquele ser e naquele momento podemos deter um fluido sobre ele. Mas aquele fluido dele a gente é sabedor que vai circular por nós também. Uma troca. Vai haver uma troca. Então, é o respeito. Simpatia e antipatia, como a gente já havia falado antes. Vão haver, dentro dos passes magnéticos, aquela simpatia energética, em que naturalmente nós vamos começar a doar, a entregar a nossa energia. Mas vai haver momentos em que tu vai colocar energia ali e tu não vai sentir. As tuas mãos não vão mudar a sensibilidade delas. Tu não vai sentir nada no teu corpo. E o que tu faz naquele momento? Meu Deus, não estou sentindo o tato magnético. As minhas mãos não aquecem nem esfriam. É como se estivesse refratando, eu não consigo impor nada sobre ele. Relaxa, faz uma respiração, tenta novamente. E se caso nada acontecer, faz um Pai Nosso. Oferece aquele irmão a um amparo mais sutil, mais sublime, magnetiza a água e entrega para ele. Porque naquele momento nós não tínhamos nada a fazer além de uma oração para aquele irmão. Então, a gente tem que começar a entender que nem sempre a técnica do passe vai ser ali a atuante. Tá? Dentro disso... E aí a gente comenta com... Não precisa. Não, porque nem sempre o atendido ele tem sabedoria, discernimento para poder reconhecer isso. De repente era isso que ele precisava naquele momento. Vai muito de cura e se a gente não pode fazer nada. Às vezes até o entendimento ele não tem, né, para entender isso. Então o que a gente faz? Faz o Pai Nosso, reza por ele, magnetiza a água, entrega, e eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que a gente impor um fluido que talvez até congestione algum centro vital dele. Dentro disso, eu gostaria de ler um trechinho pequeno sobre a postura do magnetizador, porque a gente precisa ter postura. Não é só a nossa técnica, o nosso conhecimento e a nossa sabedoria,
Porque conhecimento é a gente deter a técnica, a teoria do passe magnético. Sabedoria a gente só adquire com a prática. Uma coisa é ter o conhecimento do curso. Eu tenho uma formação acadêmica, com um diploma na mão. Eu tenho conhecimento. Eu só vou ter sabedoria para lidar com aquilo tudo que eu estudei se eu conseguir atuar dentro de uma comunidade profissional e adquirir com o tempo, com a prática, a sabedoria para lidar com toda aquela técnica, com todo aquele aprendizado que eu tive dentro da sala de aula. Então, na página 50 do livro do magnetismo, Jacó fala sobre a postura do magnetizador. E ele diz assim: sendo a faculdade de magnetizar ou a de fazer o bem a seus semelhantes pela influência da vontade, pela comunicação do princípio, que nos dá a saúde e vida, a mais bela e preciosa que Deus tem dado ao homem, o magnetizador deve olhar o exercício do magnetismo como ato religioso, que exige a maior devoção e a maior pureza das intenções. Daqui se deduz que é uma espécie de profanação magnetizar por passatempo, por curiosidade, pelo desejo de produzir efeitos singulares. Os que pedem experimentos para presenciar um espetáculo não sabem o que pedem. O magnetizador deve sabê-lo respeitando-se a si mesmo e conservando a sua dignidade. O que ele quis dizer com isso, no nosso entendimento? Que fazer por fazer, como passatempo, é inclusive um ato de agressão contra nós mesmos. Né? Seja a gente esteja vinculado a uma casa ou vinculada a uma instituição que a gente vá até ela para trabalhar com passe magnético, como os hospitais, e eu pretendo começar a atuar dentro das santas casas como magnetizadora. Já comecei fazendo isso aos poucos, mas gostaria já de me credenciar de fato para isso, não só eu, mas o grupo que quiser também interagir dessa forma, porque a gente sabe que já outros países já fazem, já têm essa prática, só que lá com fins lucrativos. Aqui, com fins filantrópicos. O que acontece? A gente tem que ter compromisso. O compromisso ele é muito importante. Se tu está vinculado com uma casa, tu não pode vir por passatempo quando tu não tem algo a fazer. Porque é um compromisso com o trabalho. Isso aqui é um trabalho. Não é remunerado financeiramente, mas é remunerado de outras formas. Emmanuel já fala e cita textos em que há uma remuneração. O trabalho espiritual ele é remunerado de outras formas espirituais, principalmente energética. Então, quando a gente se compromete com o trabalho, a gente não pode levar ele como passatempo. A gente tem que ter compromisso. Seja de estar lá, porque tem pessoas que vão vir orquestrados, organizados pela espiritualidade, que vão precisar da ajuda do magnetizador, do trabalhador. Assim como o magnetizador que se predispõe a ir numa entidade para aplicar o passe, ele não pode ir só quando ele não tem o que fazer. Ou um aniversário, um casamento, enfim, no dia que ele está lá na agenda, hoje eu vou. Não, não é assim, aleatoriamente. É um compromisso que tu faz com a espiritualidade. Uma espiritualidade que muitas vezes a gente não vê, não sente, mas ela está aqui. Ela não é palpável, ela não é tangível, mas ela existe. Não é só porque o ar a gente não vê, mas a gente sabe que ele existe e é o que nos mantém em vida. Então, essa é a postura do magnetizador. É trazer no peito, literalmente, o brasão de Jesus Cristo. E o compromisso dele era com a humanidade. O nosso compromisso é com as pessoas que a gente está ali. Né? Que sabe que vão até lá e vão estar ali e eu vou poder ajudar. Então, essa é uma postura. Não magnetizar por passatempo. Pelo outro, mas também por nós mesmos. O nosso corpo se organiza para liberar fluidos energéticos, fluido vital, ectoplasmia. E se eu não vou, eu acabo congestionando os meus centros vitais.
Isso é muito importante de se saber. A gente congestiona o baço, a gente congestiona o gástrico, a gente congestiona o fígado. Quando eu estou atuante dentro do passe magnético, todos esses centros ficam alinhados. Sem contar, é claro, o mediúnico, que não é o tema da noite. A gente já conversou sobre mediunidade, mas hoje a gente vai se ater ao magnetismo. O magnetismo, o nosso corpo trabalha como uma hidrelétrica. Se a gente produz energia e não consegue dispensar essa energia, a gente acaba implodindo. O nosso corpo é a mesma coisa. Por quê? Porque a espiritualidade nos organizou para isso. E as pessoas estão ali para receber aquele medicamento. Então, essa é a postura do magnetizador. Todos os magnetizadores são iguais. A gente até conversou sobre isso já, né? Muitos aspectos os diferem, diz Allan Kardec, como o próprio organismo, as características de personalidade, os níveis de percepção psicotátil e psicológica, as disposições íntimas por ocasião dos atendimentos, a ação magnética, se concentrador ou dispersivo, a percepção do envolvimento espiritual, entre muitas outras. Então, o que ele quis dizer com isso? Principalmente, um ponto-chave, se conhecer. Eu sou um magnetizador concentrador ou eu sou um magnetizador dispersivo? Qual é a melhor alinhação? O Orixá de Frente fala muito sobre isso. Reconhecer a divindade em nós fala muito sobre a nossa ação nessa vida. Os filhos de Yansan, geralmente, eles são muito dispersivos, porque tem toda aquela ação do movimento do ar. E o movimento do ar, a gente sabe que limpa os centros de força. O magnetizador dispersivo, ele atua muito bem dentro do tratamento da depressão. O magnetizador concentrador atua muito bem dentro do tratamento do câncer. Ele dispensa com mais facilidade o fluido concentrador do que o dispersivo. Não que um ou o outro possam também dispensar aquele mesmo fluido, mas com uma força um tanto quanto maior do que aquele outro que a dispõe. Entendem da forma que eu estou expondo esse assunto? Então, o que eu quero dizer? Sabe quando a gente tem um grupo de pessoas e a gente sabe aproveitar melhor as faculdades dela? Exatamente isso. Se reconhecer como concentrador ou dispersivo é o melhor aproveitamento daquele magnetizador para atuar naquela linha de paz. Ah, mas então a gente vai ter tratamentos específicos? Quem sabe, né, no futuro próximo, quando a gente tiver um grupo melhor para atender. Ou que alguém que possa, né, trabalhar num dia extra para atender só pessoas com câncer, ou só pessoas com depressão. Ou, enfim, só pessoas com problema de circulação. A gente também tem técnica para isso. Ou só pessoas com fibromialgia. Ou só crianças com autismo, porque a gente tem passes específicos para crianças com autismo, para ajudar no relaxamento dela. Então, de que forma que a gente pode atuar? Sabendo aproveitar melhor a faculdade que a gente detém. Ah, mas um magnetizador pode ser dispersivo e concentrador ao mesmo tempo? Sim, ele pode. Ele vai saber mediar o seu fluido em direção ao outro. Isso é a característica deles. A característica é a forma em que tu dispõe o teu fluido. Tu vai te reconhecer como magnetizadora. Tu vai ver. Geralmente, os concentradores, eles aquecem muito as mãos. E geralmente, eu estou dizendo que isso é uma regra e toda regra tem a sua exceção, eles impõem os fluidos sobre as palmas das mãos. É o que a gente diz os palmares. Tem os magnetizadores digitais. Geralmente os digitais são os dispersivos. Os dispersivos, eles são ótimos, como eu disse, para depressão. Por quê? Porque na depressão, a gente precisa tirar fluido. Eles têm fluidos de sobra congestionados. Centros bloqueados. E a gente precisa limpar. O que é melhor para limpar? Uma ventania. Varrer. Na cura das feridas, foliculoses, inflamações, câncer, a gente precisa concentrar, porque a pessoa está carente, o sistema imunológico dela está tão atuante
que ele não dá vencimento de combater aquela patologia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai concentrar para ajudar. A indução da imunidade é feita com concentrados na zona ativante. Sobre a timo, como a gente já viu, que matura os linfócitos T, e os ossos da bacia. As zonas ilíacas, como a gente chama, porque é onde há produção de linfócitos. Então, saber aproveitar o seu fluido magnético de forma excelente nos dá um tratamento bem mais eficaz. Não que eu não possa atender. Não que eu não seja uma magnetizadora de câncer, mas que eu vá atender um paciente com depressão. Posso. Mas se eu tenho uma pessoa especializada naquele fluido, seria o ideal que ela atendesse. Certo? Em relação às características de personalidade, os níveis de percepção e a percepção do envolvimento espiritual. Com o tempo, a gente vai desenvolver nossa percepção espiritual. Com o tempo, vocês vão surgir, mas surgiu um pensamento do nada aqui atendendo essa pessoa. Então, é a percepção espiritual. Quem estava me acompanhando no passe aquele dia daquela moça da Inhansã, da Santa Bárbara, do nada começou a sair. Tu tens uma imagem de Santa Bárbara em casa, essa imagem ela está te trazendo mais malefício do que benefício, porque a função da imagem ela é um portal, onde o guia, o mentor, o ambiente em si usa aquele elemento gesso para poder agregar energia, mas tu precisa também fazer uma ação de desagregar as energias dali. E aí aquilo tudo saiu e ela ficou escutando. Aí no final, eu ainda fiz um papelão, ainda perguntei, tu tem mesmo essa imagem de Santa Bárbara em casa? E ela me olhou assim, tenho. Então, sabia da imagem, sabia da localização, sabia que tinha que descarregar, sabia que ela não tinha descarregado, que ela não fazia prática coerente. Isso tudo no atendimento de passe magnético. É normal, é saudável. Tu tá dando um amparo para aquela pessoa. Se ela precisa de uma ajuda além do passe magnético e tu é capaz de dar, ok, é isso aí, a gente está aqui para isso. Isso é a seja por clarividência ou por orientação do mentor. Seja auto, por clarividência, ou hétero, pela orientação do teu instrutor ali. Do teu mentor, do teu guia, enfim, como vocês queiram chamar. Tá? Tá legal, pessoal de casa, querendo também perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. A Luísa gosta de perguntar também, gosta de fazer explanações, fica à vontade. Viu, Jaque? Sim. Só para ilustrar que eu sou concentrador, né? Então, teve uma época que eu estava recebendo os pacientes só de depressão. Então, para mim, foi o ensinamento também para aprender como fazer o passe e aproveitar os dispersivos também, mesmo sendo concentrador. Exatamente. Conseguir mediar e entender a tua faculdade magnética. É, então às vezes é ensinamento. Eu até ficava assim, pô, mas eu só estou recebendo depressivo, mas era o ensinamento, não adianta. Teve uma época eu tinha 5 pacientes só de depressão, e faz parte. Exatamente. Claro que no começo tu gastava um pouco mais de energia para poder dispensar o fluido dispersivo, mas com o tempo teu corpo foi se adaptando a esse trabalho. Foi entendendo de que forma te organizar. Dos dois também, né? Do concentrador, do passe concentrado, também eu perdia muito mais energia no início. Agora já está bem mais tranquilo, né? Já fica muito mais fácil, porque é bem isso, o corpo se adapta e tudo que a gente precisa ele vai produzindo. Exatamente. Até porque quando a gente é um magnetizador, isso que o Vilmar falou é muito importante da gente ir entendendo, uma boa colocação. Quando a gente é magnetizador e trabalha na depressão, um dos centros que magnetiza muito é o baço. Porque o baço da pessoa que a gente está atendendo está congestionado. Então a gente vai circular e a energia do nosso baço, ela vai fazer essa função de reciclar a energia da pessoa que a gente está atendendo. Claro, todos os nossos centros vitais. Mas o que vai trabalhar mais vai ser o nosso baço, em confluência com o baço do nosso irmão. Tá?
Tá trocando o slide em casa, viu, Mar? Tá perfeito. Tá. Sim. Qual a diferença do passe magnético para o passe mediúnico? É aquela pessoa, vocês vão escutar muito falar assim, ó. Ah, o passe magnético é o reiki? É o jorei? Não. Passe magnético é passe magnético, reiki é reiki, jorei é jorei, passe mediúnico é passe mediúnico. Todos eles são passe, são troca de fluidos. Mas cada um tem a sua especularidade. Cada um tem o seu dinamismo, as suas diferenças. Passe magnético, principal do passe magnético, ele é anímico. O que quer dizer isso, anímico? Sou eu. Não tem ação de incorporação. Tem ação de irradiação, porque o instrutor está ali do teu lado para te orientar, para que tu não cometas nenhum dano àquele irmão ali que está sob os teus cuidados, sob tua responsabilidade. Por isso que a gente precisa estudar. Mas ele é anímico. É tu que está atendendo. Mas sempre tem um instrutor. Sempre tem um instrutor. Dentro do terreiro, sempre tem um instrutor. Mas é tu que tem que fazer. É o teu conhecimento que vai ser empregado naquela técnica. Ele vai te orientar. Quando é necessário algo que tu não tenha ainda, que tu não detenhas ainda. Mas ele é anímico, tu não incorpora. Por que tu não incorpora? Porque precisa da tua ectoplasmia densa. Porque quando o espírito incorpora, ele sutiliza o teu ectoplasma e usa aquele ectoplasma na pessoa. Mas ele já está sutilizado. Não tem a mesma ação do que teria se não tivesse utilizado. Sabe quando a gente faz um café e dilui muitas vezes? A ação dele concentrada é a mesma dele diluído? Não, porque a cafeína foi muitas vezes diluída. O passe magnético é a mesma coisa, é como se fosse o café concentrado, o passe mediúnico como se fosse o café muitas vezes diluído. Tá? Mecânico. Por que mecânico? Porque a gente usa de técnicas de movimentos repetidos. A gente vai fazer muitos dispersivos. Muitos dispersivos. Muitos concentrados. Então, ele é mecânico. O guia não. O guia ele já tem clarividência, mesmo que a gente não perceba, ele já percebeu, e ele já vai direto no ponto. O passe magnético não. Por isso que nós chamamos ele também de sistêmico, porque ele vai mexer em todo o sistema. Ele vai fazer circular toda a energia. Ele vai restabelecer sistemas. Como ele é muito eficiente, principalmente no maior órgão que nós temos dentro do corpo humano, que é a pele. Com a pele, então, o magnetismo ele é excelente. A gente viu 2 casos agora, e eu até estava conversando sobre isso, que eu estava achando muito estranho esses 2 casos acontecerem enquanto a gente está tendo um curso de passe magnético. Não que esses casos, né, foram acontecer por isso, não. Mas que nós fomos solicitados para ajudar enquanto nós estamos tendo esse curso. É um tanto quanto peculiar isso ter acontecido agora, com uma eficiência para nos mostrar exatamente o alcance do passe magnético. É um pouco diferente de ter acontecido. Como se fosse uma aula Prática. prática. Para que as pessoas que não têm contato com o magnetismo vissem a eficiência e o alcance do mesmo. Possa mostrar para eles assim, ó, como funciona. Exatamente. Como se estivesse duvidando, né? Exato, para comprovar. Isso, a gente está na teoria. Porque a gente tem a teoria. Sim, né? Ah, o passe magnético é ótimo para isso. Tá, é ótimo para isso, mas ok, ela está me dizendo que é ótimo, eu não vi ainda. Sim. Não, a gente está vendo na prática. Então, assim. Na prática. Exatamente. Exemplo real em tempo real. E ao alcance da nossa mão. Que são pessoas conhecidas próximas a nós. Uma coisa é o Jacó lá expor os casos dele. Outra coisa é nós fazermos acontecer com nós mesmos, ao alcance da nossa mão. Com pessoas reais em tempo real. Está ali acontecendo durante o curso. Foi ali o moço da perna, agora o moço da queimadura. Né? É incrível isso. Mas, enfim, eu deixo pela orquestra da espiritualidade. Então, o passe magnético, ele é anímico, ele é mecânico e ele é sistêmico. Ok? Entendemos bem essas 3 faculdades do passe magnético? Enquanto isso, o passe mediúnico, o próprio nome já diz, ele é medianímico.
ou anímico mediúnico. São as duas literaturas em que a gente fala. Medianímico e anímico mediúnico são sinônimos. Quer dizer o quê? Que há interação entre o animismo e o mediunismo. Os dois juntos. Ah, mas animismo é uma coisa ruim, né? Não. O animismo não é uma coisa ruim. O animismo é a ação do encarnado. O mediunismo é a ação do guia. Eles interagem. É o medianímico. Ah, mas eu já ouvi falar que animismo é quando o médium está ali, exercendo algo, fingindo que é o guia. Bom, mas aí já é uma questão de caráter, conduta e bom senso. E depende do que ele está fazendo, né? E depende. E tu é responsável pelas tuas obras, né? Se tu está enganando as pessoas, Isso. tu pode ter certeza que essa conta vai chegar. Mais hoje, mais amanhã. Né? Ação e reação. Ação e reação. Causalidade, né? Passe mediúnico, então, ele é medianímico, porque tem ação do guia e ação do médium. Ele é fluídico, né? Ele não é mecânico, ele é fluídico, porque o guia vai pegar, já vai saber, já vai estar com o teu fluido sutilizado e vai botar naquele ponto. Ou vai atuar no campo, pode atuar inclusive no campo físico, pode fazer curas físicas, pode atuar no campo etérico, nos teus chakras, mas ele também atua no teu campo mental, nos teus pensamentos e nas tuas emoções e no teu campo causal, na interatividade de vidas pretéritas em que te causaram traumas que tu ainda não conseguiu vivenciar. Isso tudo guia faz quando tu tá tirando um pássaro. Em 3 minutos. Isso tudo o guia faz. Às vezes o guia faz, inclusive, enquanto tu está sentado na assistência. Porque quando a gente está sentado na assistência, a gente acha um prejuízo as pessoas ficarem conversando de formas aleatórias de tudo. Tu está dentro de um espaço consagrado. Tu está dentro de um espaço organizado pela espiritualidade. Se a gente pudesse enxergar, tem guias de todas as falanges guarnecendo esse espaço e aplicando passes, lavando, ajudando os irmãos que vieram contigo. E a gente está ali, no trelelê, né? É inclusive uma falta de respeito. A gente está batendo papo de condições do nosso cotidiano num espaço tão consagrado desse, sendo que a espiritualidade toda se adensou vários níveis para chegar até o nosso nível denso aqui. Quantas camadas eles tiveram que adensar os corpos deles para poder estarem aqui, para poder tocarem o nosso corpo, resgatar os nossos fluidos de ectoplasmia para fazer atendimentos, inclusive ainda na assistência, porque é na assistência que começam os passes, que é o passe coletivo. Ali já estão sendo lavados quarteirões e quarteirões do templo, do terreiro, da igreja, da sinagoga, do ilê, do abaçá, já tem resguardo de guardiões. Quadras e quadras. Um número sem fim. A gente diz 7, porque o 7 simboliza o infinito na cabala judaica. Então, já tem guarnecendo. Tu está vindo para o terreiro, tu já está recebendo aquele axé divino. Já está recebendo a limpeza. Já está recebendo ali a fluidificação para poder chegar aqui e o trabalho acontecer. E tu sair bem daqui. Tem livros que nos falam sobre isso, nos contam sobre isso. O Robson Pinheiro gosta muito de falar sobre isso. Norberto Peixoto gosta muito de falar. Robson é ótimo, né? Norberto fala muito sobre isso também. Então é isso. Qual é a diferença? Vamos perguntar para vocês. Mas é reiki? Não, é passe magnético. Mas o que é esse passe magnético? Passe magnético é a ação que eu tenho como encarnado de doar o fluido de ectoplasmia, fluido vital, o que eu recebi do meu Criador, ao meu irmão que está precisando de amparo. De amparo urgente. Ah, mas e vocês curam? Vocês mesmos curam? Quem vocês se acham para curar alguém? Eu não me acho. Eu sei porque o meu pai disse que
E se eu acreditar nele, eu faço as mesmas obras que ele, eu acredito. Então, eu acho, eu não tenho uma leve noção de que eu posso curar, não, eu tenho certeza. Eu curo, sim. Tu cura, sim, eu tenho certeza que tu cura. Eu tenho certeza que qualquer um de nós cura. Depende da vontade e da certeza. Ok sobre passe magnético e passe medianímico são as duas linhas de amparo que nós oferecemos dentro dos caminhos de Jesus. Então, tem diferença entre uma sessão e outra? Tem muita diferença. Tem muita diferença. Esse tem aquele detalhe que a gente falou naquele dia, tipo, basta tu querer aceitar também, tu receber. Não Exatamente. adianta eu estar me esforçando ali, ou tipo, eu no sentido Coletivo. Sim. Eu estar me esforçando e tu tá sentado me olhando ali, do nada, tá. Tu vai dizer, não me curasse nada, assim, mas tu não quer receber nada. Tu também tem que me ajudar com os outros, né? Exatamente. Tu vou me esforçar aqui, eu vou rezar pra ti. Tu faz 50, eu faço 50. É meio a meio, não tem como ser diferente. Sou milagroso. Exatamente. Mas eu te curo. E além disso, tem uma outra característica que a gente não pondera, mas também é ponderada. Eu ainda não tenho mérito para receber a cura. Tem essa situação. Eu não tenho mérito ainda para receber a cura. Porque está programado na minha jornada encarnatória que eu vou adquirir um câncer. E que eu preciso aprender com aquela lição do câncer. Como a vovó Catarina diz no terreiro, quando a gente atende passe magnético, ela dá a passagem para ela. A gente dá a passagem para ela. E ela diz, o câncer é uma benção. Primeira vez que ela disse, eu quase caí para trás. Quase desincorporei. Mas como assim, vó? O câncer é uma benção? Sim, o câncer é uma benção. Porque aquele câncer já existia no corpo astral. E se tu desencarnar sem desenvolver ele no físico, tu ainda não curou ele. Agora, se tu desenvolver ele no corpo físico e conseguires curar esse câncer, Tá curado. tu tá curado do teu corpo astral. Então, o câncer é ou não é uma benção? É. Só depende do nosso ângulo de visão. O câncer é uma benção. Então, já que a gente precisa passar por isso, a gente aceitou esse acordo pré-encarnatório, vamos vivê-lo da melhor forma possível. Porque viver um câncer ainda em estado de depressão, ele vai melhorar ou piorar a situação do paciente? Eu acho que não, tipo, não seria só câncer, qualquer tipo de doença. Sim. Se, eu tô com dor de cabeça, vou me deitar e vou me apagar, pum. Se tu não tentar melhorar, fazer alguma coisa para melhorar, a dor de cabeça vai continuar sempre. Tô falando dor de cabeça, né? Sim, efeito. É o vai efeito. continuar sempre. Não vai tratar a causa. Se tu não Da te onde está levantar, vindo fazer isso? Exatamente. É qualquer tipo de doença. Exatamente. Se tu não tiver uma força, uma fé que tu vai conseguir vencer, cara, dali tu pode ter certeza que tu vai para o espaço. Não tem como, tu não consegue voltar. Como a gente viu, né? O corpo físico é sempre o efeito, salvo aquelas exceções que citamos. O que excede isso? Pode falar, Luísa. Tu comentou sobre quando o câncer é curado. E quando a pessoa falece por causa do câncer? Quando a pessoa falece por causa do câncer, ele já está em tratamento. Se adensou no corpo físico. Usou a ectoplasmia do paciente. E desencarnou, ele já vai direto para um pronto de atendimento no mundo espiritual. Entendi. Ele já vai ser relocado direto para um hospital. Uhum. Porque a causalidade dele já venceu a adensar até a própria cura do corpo físico. Quando a gente ainda não desenvolve isso, e ele fica pairando sobre os nossos corpos mais sutis, como o astral, isso quer dizer que ainda ele vai precisar trabalhar muitas vezes, talvez ainda em outros processos reencarnatórios. Ok? Ok. Tem um pouco a ver com aquela misericórdia divina. Sim. Muito bom, Jaque. Feito, Rodrigo. Estão aí? Estão bem? Tudo certo? Tamo. A gente tá nos dois celulares porque tá ruim a nossa conexão. Agora eu tô no meu aqui. Certo. Então, Tá muito bom, estamos acompanhando aqui. Tá bem, então. Vamos perguntando toda vez que precisar. Só abrir o microfone e chamar. Como a gente faz presencial, ok? Tá bem. Tá? Então, diferença de passe magnético para passe mediúnico. Eu, Jaque, Feito. Seguimos.
Pode falar, Vilma. O importante também é falar para o pessoal que tem que ter o consentimento, né, do paciente que vai receber o passe. E muitas vezes a gente pede em passe à distância, a mãe pede para um filho, só que o filho nem sabe o que está acontecendo, né? Então, E a fama está agora. a própria pessoa tem que dar o consentimento, a não ser que ela esteja inconsciente, aí alguém dá por ela. Mas, Sim. se não, tem que ser ela mesma. Sendo responsável legal, o passe é aceito. Se não, precisa do consentimento do próprio paciente. Isso. Já aconteceu conosco de pegar gente de Covid, Bagé, que estou escutando você falando aí. Exatamente assim, a pessoa pede, a mãe, enfim, aí a gente tá sabendo, tá. E na hora que a gente inicia, a gente percebe que a pessoa não consentiu. E aí a gente volta lá, e essa coisa que a Teteca falou aí, a Jaque falou sobre o efeito que é só o paliativo, a gente tem que ser bem firme nisso. Na nossa convicção de que a gente cura, mas ele também tenha 50% dele. Porque senão ele bota os 100% na nossa conta. Ah, mas não está fazendo efeito. E você precisa ser firme. Não, mas você precisa também fazer a sua parte. Você precisa também consentir, senão nós não vamos dar continuidade. Precisa o magnetizador, como postura, como ela estava falando aí, precisa ser firme, porque a gente sabe o quanto funciona, mas sabe que o paciente também precisa fazer a parte dele. Certo, isso aí. Muito bem colocado. Obrigada. Vamos ir adiante, então. Projeção do passe magnético. No passe magnético, há a projeção de energia vital do duplo etérico em direção ao paciente. É o fluido vital que é mobilizado nesse tipo de terapia. A gente já bateu várias vezes isso, né? Então, só para reforçar e ficar registrado ali no nosso material, que é através do nosso fluido vital e ele descarrega no duplo etérico do paciente. Ou assistido, conforme vocês se sintam melhor de chamar. Pode ser paciente, pode ser assistido, pode ser magnetizado, enfim. A animalização da matéria... Jaque, Sim, pode falar, Rodrigo. Não, só um complemento, é que tá com um delay aqui. Só um complemento ao assunto que vocês estavam antes aí. Eu tinha uma colega advogada minha que dizia assim: a metade do homem é a coragem e a outra metade é a vontade. Então, se a gente tem vontade, tem coragem, tem um homem inteiro, uma pessoa inteira, né? Eu acho que é bem isso aí. A pessoa tem que ter vontade, tem que ter vontade daquilo ali. Tu quer aquilo ali, tu tem coragem para aquilo ali, então aí tu vai ter o resultado. Agora, se realmente não tem vontade, não tem, aí é difícil, né? Exatamente. Um exemplo disso que tu deu, Rodrigo, muito bem colocado, é esse senhor que a gente recebeu no passe magnético agora queimado. Apresenta isso para um grupo grande, né? Vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, que horror, vou fazer uma oração por ele. É óbvio que a oração é muito importante, sem dúvida. Não é isso que a gente está questionando aqui. Mas tu podes fazer muito mais. Além da oração, tu podes fazer muito mais. Tu podes te colocar à disposição para doar o teu fluido de ectoplasmia em direção àquela pessoa. É claro que a oração ajuda, mas o magnetismo ajuda muito mais. Né? Oi. Pode falar, Eduardo. Não, que nem o Rodrigo falou, para complementar, e que nem tu está dizendo que a gente tem exemplo, a gente tem um exemplo mais do que perto, o meu pai. Precisa muito, a gente sabe o que fazer, e ele não tem vontade e não se permite ser ajudado. Exatamente. É um caso dentro da família, né? Inclusive, tem outros amigos e familiares que dizem, né? É um parente da família que está em depressão, já em depressão acamado, já fizeram todos os exames, já teve internado, já passou por todas as terapias clínicas e não consegue se erguer. Então, aí a gente fala, tá, mas pô, as pessoas da família são magnetizadores, ajudam os outros, mas por que não ajudam o próprio da família?
E vai surgir, vão apontar vocês dessa forma. Muito bem colocado também o que o Eduardo colocou. Está acontecendo com a gente, mas vai acontecer com vocês. Como já nos apontaram, né? Dentro da família, o fulano, o Beltrano, o Ciclano está precisando, e por que vocês não me ajudam? Ajuda o senhor e o F. Não se Como cobre. já fizeram isso com nós, né? Inclusive, já fizeram isso conosco. A gente já sofreu esse tipo de represália. Vocês também? Tá? Mas e aí? Porque é exatamente isso que a gente está falando. Tem a nossa boa vontade. Já oferecemos várias vezes, já foi várias vezes, mas infelizmente, pela causalidade, pelo que já se gerou, inclusive nessa reencarnação, e pela falta de vontade, como o Rodrigo colocou, não consegue se erguer, não consegue se levantar. A cada dia mais vai perdendo as forças. Eu posso querer te ajudar, mas tu quer ser ajudado? É a pergunta que a gente deve fazer. Essa pessoa não quer ser ajudada. Não quer ser ajudado. E às vezes a pessoa usa a violência como ponto positivo para Usa. aprender os outros. Exatamente. Para aprender. Para aprender. Ou a família está na volta, ou Sim, tu acha que de repente até para não perder um benefício, que eu já vi isso aí. E tem um outro parcela também, que é o subconsciente. A pessoa se culpa de forma inconsciente por muitas atitudes, ações, e o subconsciente é o nosso maior juiz, né? Tá aí os advogados que não me deixam mentir. Então, já está sendo ali julgado em vida, né? E já está sendo, assim como o câncer é uma benção, vamos entender e trabalhar em nós que isso também é. Está conseguindo ali, talvez, desmagnetizar muita coisa, né? Através do próprio pensamento íntimo. Vamos fazer esse exercício que a pessoa está trabalhando intimamente, já que não fisicamente. Jaque, Pode falar, Camila. hoje mesmo eu atendi uma paciente e ela veio falando que estava muito carregada, com energia muito pesada e não sei o quê. E eu fui conversando com ela, atendendo ela. E ela falando, porque eu sinto que daqui a uns anos eu vou ter uma doença muito grave, não sei o quê. Então, às vezes, o pensamento é algo que dificulta o nosso trabalho, né? Porque realmente a gente está ajudando e o pensamento da pessoa é um pensamento negativo, que com certeza vai atrair alguma coisa negativa para ela. Exatamente. Todo o sistema cognitivo dela já está servindo como autoassédio, né? Uhum. Ela já está, como a gente gosta de usar o termo, magnetizando previamente uma enfermidade que ela nem poderia ter. Sim. Foi o que eu falei pra ela. Eu falei, tu muda esses teus pensamentos, porque a gente acaba co-criando as coisas que a gente pensa. Então, no momento que a gente muda o pensamento, a gente com certeza muda o nosso futuro. A gente pode evitar muitas coisas mudando o pensamento. Exatamente. E a gente pode mudar o mundo a partir do nosso olhar. Se a gente mudar o nosso olhar, a gente mudou o mundo. Não é verdade isso? Então, se a gente mudar o pensamento, a gente muda, inclusive, aquela ação que poderíamos até vir a sofrer. Mas se a gente se dispor a trabalhar, principalmente, como a gente falou ontem, em direção ao próximo, a gente ganha um bônus da espiritualidade. Existe um texto do Emmanuel que ele fala exatamente isso. A espiritualidade atua em teu favor. Ela leva ao Cristo as tuas ações para que ele reveja os danos que tu mesmo estava programado para desenvolver nessa reencarnação. É como se tivesse um novo julgamento em tempo real para modificar as tuas demandas, para atenuar as tuas demandas, os teus encargos. Então, é ou não é um pagamento, um bônus hora, como a gente vê lá no livro, no filme do Novo Lar, do Nosso Lar. É ou não é bônus hora? É bônus hora. Estás trabalhando em bônus hora. Tu não precisa desencarnar para atuar na espiritualidade. Pode atuar aqui e agora. Aí já sai daqui atuando. Já sai daqui atuando. Isso aí. Então, o fluido magnético age como agente químico, modificando o estado molecular dos corpos. Então, ele age literalmente como agente químico. Como a gente fala, ele é medicamentoso. Sim, ele é medicamentoso.
Ele vai muitas vezes. Como é que a gente faz aquelas reuniões de ectoplasmia para reconstituição de corpos? Ah, mas isso aí é meio místico, é meio hollywoodiano. Vamos reconstruir corpo de espírito que a gente nem sabe se realmente está aqui no terreiro. Não, mas a gente está vendo agora na prática real. A gente está reconstituindo corpos humanos encarnados. É a ação do Jaque, Pode falar, Camila. eu lembro, Yasmin, Yasmin. eu lembro de um experimento até de uma mulher que ela fez, tem um vídeo no YouTube, que ela fez com plantas, que ela aplica o passe magnético e aí mostra o resultado real e ela convida as pessoas a fazerem também. Não sei se tu lembra que tem um vídeo de uma mulher que ela aplica nas plantinhas. Depois eu posso até procurar. Eu não lembro. O das plantas eu não lembro. Eu lembro da Anete Guimarães. Que é com água magnetizada. A da doutora Anete fazendo na água magnetizada com experimento de camundongos. Um experimento Pode ser camundongos. A partir da água magnetizada e do passe nos camundongos. Os que recebiam passe magnético e os que não recebiam. Eles, claro, eles inoculavam ali, eles feriam os animais. Eu particularmente sou contra isso. Mas, enfim, foi um experimento que foi feito cientificamente para provar, a ciência comprovando o passe magnético. E aí, eles aplicavam passes num determinado grupo de camundongos, separavam, e nos outros não. Nos outros só davam a água magnetizada, nos outros não davam nada. E aí fizeram ali o gráfico de evolução do tratamento. Eu vou pegar esse vídeo e vou colocar lá no nosso grupo de magnetismo para a gente poder ter acesso e dar uma olhada. É impressionante. Boa lembrança, Yasmin. Se eu esquecer amanhã, a gente já dá uma busca. Se tu tiver esse vídeo, tu coloca lá para nós também, por favor, por gentileza. Pode deixar que eu coloco. Então tá. Ok com a projeção do passe magnético? Só também então, que Pode falar, Vilmar. Na reconstrução dos órgãos, a gente tem trabalhado, eu e a Raine, algumas vezes, que a pessoa ou tira um órgão, alguma coisa, e a gente reconstitui nos corpos, para que no perispírito dela, né, permaneça, e que daí, quando ela desencarne, ela tem esse órgão para utilizar no mundo espiritual. Principalmente... Sim, já trabalha no corpo físico debilitado para otimizar o corpo etérico e o corpo astral. A gente reconstitui, né? Fez uma mastectomia, a gente reconstituiu as mamas nos corpos. Tem um que a gente trabalha, que vai fazer transplante de rins, a gente já fez o desligamento do rim dele nos 7 corpos e está só esperando o transplante, que daí vai ajudar na recuperação também. Ok, isso aí. Incluindo, para você continuar esse experimento, Yasmin, da água, a gente teve um caso @oficial, @real, de uma paciente nossa, já que sabe quem é, que é a Eliana, e ela bebia água e ela tinha um câncer, né, no estômago e no esôfago, e ela dizia que a água queimava ela, né, o fluido da água magnetizava, queimava a garganta, ela sempre relatava no fim do passe que queimou algumas vezes, beber a água queimava. E aí agora a gente tem os exames dela que ela não precisa, o resultado é como se ela tivesse feito a químio e a rádio. E ela não fez nada. E ela dizia, eu sentia algo assim, queimando meu interno, e ela hoje tem um laudo de quem fez uma químio e uma rádio. O médico laudou como se ela tivesse feito o processo alopático, digamos assim. Nós temos uma outra paciente que ela tinha um nódulo na mama, era um nódulo maligno, e nós trabalhamos muito tempo com ela no passe magnético no tratamento do câncer também, e nós usamos nela a técnica do encapsulamento. Como esse câncer ele não estava ainda em metástase, nós pegamos lá, no começo do tratamento, nós encapsulamos. O que é o encapsular? É semelhante a gente passar ali o plástico filme em volta dele para que ele ficasse inerte. Eu tenho os áudios dela agradecendo o tratamento, porque quando o médico abriu, tirou o nódulo, ele estava literalmente plastificado. É que aí ele não se espalha. Não se espalha.
E isso é feito através de várias técnicas da imposição, né, concentradora na zona ativante. O médico Ficou impressionado, disse que não tinha visto aquilo ainda. basicamente Não reconhece, aceita, né? não entendeu e, claro, né, deu ali a sua explicação científica, que de repente foi o corpo que atuou, mas que aquele tipo de evidência ele ainda não tinha conhecimento. Mas, enfim, né, é isso. Eu vou só resolver o problema. Exatamente. Gente, sabemos, então, o que é o fluido magnético, é animal. Somos do reino hominal, mas temos parcela animal, né? Então, o fluido magnético é animal, é animalizado. É um fluido que age como agente químico e modifica o estado molecular dos corpos, tá? Ele vai modificar o teu estado molecular, certo? Atuação do passe magnético, aonde ele atua? Já falamos sobre isso, né? No duplo etérico, que constitui a parte mais periférica do perispírito, ou corpo espiritual. Nele circulam as forças radiantes, o ectoplasma ou fluido magnético. Ou, inclusive, é sinônimo fluido vital, que detém lá do fluido cósmico universal. Como é que foi o primeiro? Fluido ectoplasma, ou fluido magnético, ou fluido vital, são todos sinônimos. Aí a gente às vezes se confunde, mas isso aqui é fluido vital. Não, isso aqui é ectoplasma. É a mesma coisa. E fluido magnético. Então a gente pode chamar de várias formas, mas a gente tem que saber o que é, da onde vem e para onde vai. Então ele vem da onde? Vem de mim, né? E vai para onde? Vai para o meu irmão, através ali do duplo etérico, que é onde ficam concentradas as energias. Considerações sobre o passe magnético. Tá? Aqui eu fiz uma colinha para a gente ter, né? É um passe anímico, onde o encarnado trata o encarnado, a prática mais fiel da manifestação do espírito da caridade. Uma coisa importante da gente dizer é que quando o caboclo... Bota aqui, Bajé. Quando o caboclo fundou a religião de Umbanda, ele disse que era a manifestação do espírito para a prática da caridade. Seria o fundamento. Manifestação do espírito para a prática da caridade. Sim, uma religião de Umbanda que trabalha com fenômeno anímico mediúnico, é o espírito que vem para praticar caridade. Não. Não é isso. A manifestação do espírito para a prática da caridade é o meu espírito que está se manifestando para praticar caridade. Eu, no meu conceito, diferente de definição, é o meu conceito, é particular, eu acho que o passe magnético é a pura definição, conceituação de caridade. É quando eu dispenso o meu fluido porque eu estudei, porque eu me detive, porque eu me aprofundei, porque eu me harmonizei, principalmente, para doar uma coisa que estava ruim, mas eu melhorei através da minha vontade, para doar para alguém que ainda está em carência, ainda não teve esse grau de lucidez para se melhorar por si só. Eu estou ajudando aquela pessoa que ainda não tem condição de se ajudar, porque todos nós temos. Depende muito do grau de lucidez de cada um. Então, as considerações sobre o passe magnético. Tá? Fluidoterapia, porque através da ectoplasmia a gente faz a energodiálise, a troca de energia. Nós somos como as máquinas de hemodiálise, que filtram o sangue e devolvem o sangue mais limpo, fruto da fadiga ou carência dos rins, que é a função deles fazer. A gente faz isso com a energia do irmão. A gente pega aquele fluido congestionado e devolve para ele, né, um fluido mais harmonizado, vamos dizer assim. Mas para isso depende que o meu esteja. Então, atua no corpo etérico, duplo etérico, na localização dos chakras. O pré-requisito para o magnetizador: calma, benevolência, fé e saber. São esses 4 o pré-requisito. Então, calma. Por que calma? Porque a gente dá o direito do magnetizado estar ansioso. Mas o nosso dever é não estar ansioso. A gente não pode ter ansiedade em começar e terminar o passo. Leve o tempo que levar.
A gente trabalha aqui num espaço pequeno, a gente tem que saber trabalhar em equipe, respeitar os limites geográficos. Por isso que a gente reza o Pai Nosso baixinho, muitas vezes até de forma mental, porque o passe do irmão ainda não começou nem terminou. Geralmente a gente começa todos juntos, porque a gente espera todos terminarem para avançarem, para começarem juntos. Mas às vezes o outro não terminou. E eu tô ali trabalhando no meu, mas o meu irmão tá trabalhando no dele. Uma das coisas que o Pai João pede muito nos atendimentos da casa, que a mesma qualidade do primeiro atendimento seja do último atendido. Porque geralmente no final a gente vai terminando os atendimentos e vai formando grupos para conversar sobre o que aconteceu. É muito bom essas conversas, mas não enquanto ainda há assistência no terreiro. Por quê? Porque não é justo com a pessoa que esperou. Uma assistência inteira ser atendida dentro de um padrão de qualidade e no momento dele já terem vários grupos que já terminaram o trabalho e estão em conversa. Muda ou não muda o padrão fluídico do terreiro quando a gente já tem conversa aleatória, no que a gente está em oração? O que seria a postura do magnetizador ao invés de ficar formando grupinhos dentro do terreiro e conversando de forma, mas eu estou conversando sobre o trabalho. Eu sei, ok, perfeito. Mas ainda tem pessoas sendo atendidas e precisam de oração. Talvez aquela que ficou por último, que chegou por último, trouxe um número maior de irmãos em sofrimento junto dela. E a gente precisa de um grupo maior para rezar por ela. Será que não seria esse o entendimento real para a gente ter dentro do terreiro? Vamos sentar na mesa e vamos fazer oração. A mesa é onde a gente concentra, é um altar. Por isso que a gente não coloca objetos pessoais em cima da mesa. Ela é um altar de polo neutro. Dentro de um terreiro, a gente tem 3 altares. 3. O polo irradiador, que seria o Sol, onde fica Jesus Cristo. O polo absorvedor, que é onde ficam os guardiões de Exus, com as firmezas dele, que seria a Lua, porque a Lua é absorvedor. E a mesa, que é o polo neutro, onde a gente senta em círculo, literalmente para trazer ali aquela forma de comunhão. Porque não é na mesa que a gente faz a comunhão. Jesus Cristo não usava a mesa com os discípulos? Sempre. Partia ali o pão e o vinho. É uma prática fiel também nós termos pão e vinho dentro da mesa, em cima da mesa. Então, essa é a calma do magnetizador. De saber se colocar como magnetizador e ter uma postura de amparador. Não deixar os outros atendendo sozinho. Né? Benevolência, fé, porque vai acreditar. Fé é acreditar, é colocar em prova, em andamento, o que tu acredita. E saber. Saber a gente tem através do estudo e da prática. Magnetizar é uma faculdade natural no desenvolvimento das aptidões. Saúde, uma dieta leve, favorece a faculdade radiante. Já falamos sobre isso. Uma dieta leve. E um pouco menos do que normalmente nós faríamos naquele horário para vir para o trabalho no dia do trabalho. Um pouquinho menos, de preferência. Bastante água antes de vir para o trabalho, para poder se hidratar o organismo. Agora uma pergunta aqui. Todo mundo é adulto, né? Mas eu ouvi acho que foi até vocês, foi na live do Osmar, que a prática sexual também no dia não é bom. Sim. Aí tem 2 questões, né, Josi? A gente sabe que a prática sexual, dependendo de como ela é feita. Se tu tem um companheiro fixo e tem amor envolvido nisso, não tem problema nenhum. Porque é uma relação com o teu companheiro. Claro que dispensa energia, certamente que dispensa energia, como qualquer outra prática. Entendi. Mas quando a gente tem relacionamentos furtivos, a gente dispensa muito mais energia. Quando a gente tem vários parceiros, vários namorados ou relações... Você não conhece as energias das pessoas. Exato. Ou relações abusivas. Porque a gente sabe que a gente está trocando energia através do sexo.
todos os chakras estão alinhados ali, principalmente o genésio. Então, quando a gente tem relacionamentos abusivos e furtivos, aí o ideal é, sim, evitar no dia do passe, para que tu detenhas a tua energia, que está, teoricamente, por tu ser um magnetizador, um médium atuante, está harmonizada. O teu companheiro, nem sempre. Mas se existe respeito, amor e compartilhamento, não tem por que evitar a prática do sexo. Ela não precisa ser evitada nessas condições. Calma. Eu copiei do slide, eu copiei ali. Calma. Uma atenção acurada e perseverante é a primeira condição para magnetizar. O que é o importante? A gente está focado no nosso atendimento. Aqui, como eu estava falando, nosso ambiente é apertadinho, mas se a gente souber respeitar uns aos outros, o meu atendimento com o teu atendimento, eu vou conseguir ter foco no meu e tu foco no teu. A cadeira pode estar uma do ladinho da outra. E a gente vai orquestrar... Tu esquece o colega do lado. Esquece o colega do lado, porque eu sei que ele vai estar me respeitando os meus limites. Isso para mim, para ser sincero, para mim é um aprendizado meu. Calma, não é outro que falou. Benevolência. Não, ansiedade. Cara, para resolver as coisas para ontem. Não pode ser assim. Então é um autoconhecimento para mim assim, Não pode ser assim. Até porque existem passes e situações que a gente não resolve no mesmo dia. São 7 passes, são 14 passes. No passe lá de fora, lá. O primeiro passe que eu trabalhei com a Chay. E tá, a gente não tinha sentado na mesa, você tem que ir na cadeira, aí tu começa a harmonizar. Mas eu estava ansioso. Mas para a primeira vez, então para mim não consegui ficar legal. Mas consegui alguma coisa detectar, até para conversar com ela. Mas lá de fora que eu participei contigo lá, eu já estava um pouquinho mais calmo, consegui perceber melhor. E é um estudo, para mim, eu tô falando para mim, de mim assim, não é fácil. Tu quer resolver as coisas para ontem, só que não é assim que funciona. Não é assim. Então tu tem que respirar. Sempre respirar. Isso aí. Eu sou muito ansioso também. Eu quero fazer os troços do pronto. Porque e a tem que meditação resolver. diária está me ajudando um monte com isso. Tá Todo fazendo? dia de manhã, aquela técnica que a gente aprendeu lá no último retiro, eu estou conseguindo fazer todos os dias de manhã e está me ajudando demais com isso. Que coisa boa. Vontade, exercício da vontade como agente de tensão. Pega um pouquinho para mim também, que eu vou me virar um pouco mais. Benevolência, amor do bem e dos seus semelhantes. Fé. A fé é indispensável. A fé é fundada sobre a experiência engendra a confiança que dá convicção. E o saber. O saber através do estudo e da prática, como a gente falou. Pessoal de casa, tá legal? Alguma consideração, alguma dúvida, alguma colocação? Tá ótimo, Jaque. Então tá, vamos seguir então. Claro. No meu caso, eu sou depressivo, tenho ansiedade, eu posso prejudicar quem está recebendo. O passe magnético ideal seria tu te harmonizar antes de doar. Porque é molécula sã trabalhando a molécula enferma. Né? A gente sabe, se tu tá passando por um quadro depressivo, o ideal seria tu tratar a depressão. No passe mediúnico é diferente, porque a gente já viu a diferença entre um e outro. Quem vai atuar em ti é o guia. Então, com certeza não vai prejudicar. Mas quando houverem sessões, e eu aspiro que tenham sessões de passe magnético na casa de vocês, o ideal é tu ser, enquanto tu estiver nesse quadro depressivo, um modelo para a organização. Inclusive, de fato, muito eficiente que já comecem o tratamento pelo Nelson, através do passe depressivo, do TDM. Eu passo para vocês todo o protocolo do TDM e eu fiz um resumo de todo o livro do Jacó, com as partes que eu achei interessante. Eu reescrevi a partir das minhas concepções, depois eu posso passar para vocês, inclusive.
da cura da depressão pelo magnetismo. Ou eu empresto para vocês os meus apontamentos, vocês tiram xerox e depois me devolvem, tá? Então, ok, Nelson? Tá? No passe mediúnico, a minha orientação, tá? É que tu atue normalmente. No passe magnético, até tu vencer esse quadro, tu seja o paciente, tá? Então, considerações. Ninguém é refratário à influência magnética. E do mesmo modo que qualquer indivíduo pode magnetizar, todo indivíduo é magnetizado. É bastante para aproveitar na mais larga escala os efeitos salutares do magnetismo. Colocar-se nas condições de receptividade, as mais favoráveis. Essas condições são todas de ordem moral: simpatia, confiança e paciência. A gente tocou várias vezes já nesses pontos, né? Simpatia, temos o exemplo do Rodrigo. Confiança, que podemos, eu vou curar, e paciência. A gente não acha que vai curar. Eu não acho que eu posso ajudar alguém. Não, eu tenho certeza que eu posso ajudar alguém. Eu tenho certeza. E paciência, porque é só com paciência. Nem sempre a gente consegue curar num atendimento só. Nem sempre a pessoa que vem a primeira vez já vai sair curada. Muitos relatos de atendidos pelo passe magnético, eles têm uma piora no primeiro atendimento. Por que eles têm uma piora? Porque é como se a gente tivesse uma camada de lodo vamos dizer assim, num lago cristalino. Quando a gente mexe naquele lodo, o lago cristalino, ele vai turvar, não vai turvar? A mesma coisa é a nossa energia. Está concentrado num determinado ponto, tu vai mexer nela, tu vai tirar aquele lodo dali, aquela energia estagnada. Então vai turvar o resto. Ah, mas eu passei mal depois do passe, não quero mais. Não, aí é que tu tem que ir. E depois ela... Efeito catártico. Exatamente. Por quê? Tu turvou por quê? Porque tu movimentou aquela energia que estava estagnada. As outras estavam limpas, mas aquele centro ali, ele estava congestionado. E para mim tirar a congestão daquele centro, como é um passe sistêmico, o que acontece? Eu não sou guia que vou lá e tiro com a mão. Eu uso a ectoplasmia, que é mais profunda, mas eu preciso tirar e ela vai mexer com todo o sistema. Então, não é que seja a regra de acontecer, mas acontece. Muitas vezes o primeiro atendimento, ele gera ali um aparente dano ao magnetizado. Tá? Não se assustem se algum relato tiver assim, poxa, eu piorei muito. Que coisa horrível esse passe magnético. Não, ele não é horrível. Ele mexeu em algo em ti que estava muito tempo parado ali. Vem na próxima sessão que, com certeza, se houver ainda algum dano, porque eu posso não ter tirado tudo da primeira vez, com certeza tu vai ficar muito melhor. Meu querido. Pode falar, Eduardo. E sobre ali a pergunta do Nelson, até me corrija se eu estiver enganado, mas não só a depressão, no caso, se a pessoa tiver, o magnetizador, no caso, estiver com qualquer mal que esteja cometido, o aconselhável é não participar no dia, né? Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque o magnetizador, o passe é anímico. Mesmo que seja um problema físico, no caso. Sim, exatamente. Boa colocação, Eduardo. Porque o passe é anímico, sou eu, né? Então, se eu tô com problema, o meu organismo tá com problema, né? Tá com fadiga, tá com carência, tá enfermo. Então... Foi operado, assim, tu não pode praticar... O que eles pediram, né, Nelson? Que eu fique dando suporte, que eu fique dando orientação, mas que nesse primeiro momento, o passe magnético eu não atue. Então, eu vou ali eleger um Lucas da corrente, se ele puder vir, e ele vai magnetizar para mim, eu só vou orientar. Tem algum Lucas da corrente? Nem sei. A gente acha? A gente acha. Tá certo? Podemos passar adiante, então? Técnicas. Projeto, vira para mim, por favor. Ah,
mais uma colinha. Não sei se o pessoal de casa tá vendo essas colinhas aqui. Se não, depois a gente tira a foto, tá? Técnicas. Vamos entrar nas técnicas do passe magnético. Quanto ao tempo e quanto à distância. São duas coisas que a gente precisa saber e isso tem que ficar ali no nosso sangue. Quanto ao tempo, ele é lento e ele é rápido. Vão ter momentos em que tu vai fazer com mais velocidade e outras com menos velocidade. Tá, mas e tem diferença? Tem muita diferença. O lento, ele é concentrador. Ah, mas concentrador não é só parado? Não. Concentrador também pode ser longitudinal, mas de forma bem lenta, onde eu estou colocando muito fluido, mas ainda em um movimento lento. E rápido, dispersivo. Longitudinais, transversais. Qualquer um deles é mesmo. Coisas tipo, tanto esse movimento quanto esse dispersivo seria a mesma coisa? Não. Eles têm diferença também. Os longitudinais, eles sempre levam o fluxo do mais sutil ao denso. Né? Eles são ao longo. Os transversais, eles vão trabalhar o pontual daquele ponto que tu está inferindo o passe dispersivo. Certo? Tem uma boa diferença. Sim, não, perfeito. Tá? Quanto à distância. Então, vimos quanto à velocidade, lento ou rápido, concentrador e dispersivo, respectivamente. Quanto à distância, bem perto mesmo. Inclusive, o Jacó faz menção do toque. Ah, mas o toque não é bem aceito na FEB. Depende. Para tudo, o bom senso. Vai ter casos em que tu vai precisar tocar no paciente, sim. Mas aí tem toda uma relação de boa conduta. Eu me dou bem com essa pessoa, ela confia em mim, ela não vai levar para um lado desrespeitoso, porque eu estou ali como um profissional e eu tenho que ter um padrão, um caráter, uma honestidade. Então, se eu me sentir seguro com aquela pessoa, eu posso sim tocar. Mas não que seja, né? Não vai acontecer nada se tu atingir bem perto, com os dedos bem perto do campo etérico da pessoa. Bem perto mesmo. Então, bem perto, zona ativante. A partir de 1 metro a 1,5 metro, zona calmante. Aqui no nosso espaço é difícil a gente pegar a zona calmante das pessoas, porque é tudo muito estreitinho, pequenininho, né? Os nossos cubículos ali. Mas a gente consegue. Dá um passo para trás, tu já está ali na zona calmante. Existem zonas entre a ativante e a calmante? Sim, várias camadas de amparo, que são as camadas intermediárias. Zona ativante, média, e a partir de 1 metro a 1,5 metro, calmante. Aquilo que o Lucas perguntou, mas tem diferença da zona ativante e da zona calmante? Tem. Tem diferença, sim. Tem diferença eu te atirar a bola daqui ou 2 metros para trás eu te atirar a bola? Tem. O impacto que ela vai chegar em ti é maior ou menor? É a mesma coisa em relação ao nosso fluido. Tem diferença de eu fazer ele bem pertinho ou eu fazer ele um pouco mais longe? Tem. É o impacto que tu vai receber. Mas no caso do campo etérico da pessoa, ele está ali colado no corpo dela. Tá. Só que a minha energia que está indo até ela lá naquela distância. Exatamente. E afetando ela de uma forma diferente. Exatamente. Vocês vão ver que vão ter técnicas de dispersivo que a mão não se movimenta. Ah, mas como isso? Tu não nos falou que o dispersivo é movimento? Enfim, tá querendo nos confundir? Não. Tem técnicas de dispersivo que a gente faz com a mão parada. Depende muito da posição dos dedos. Pega no ponto que está congestionado, localiza ele com a palma da mão e faz, por comando mental, dispersar pela ponta dos dedos. Ou
dispersão por impacto. Cola e puxa. Cola e puxa. Ô, já, eu perguntar aquela hora, agora falasse, tá, e que eu não tô sentindo nas mãos, tô sentindo em mim. Como é que eu faço isso? Toca na pessoa. Toca na região que tu tá sentindo em ti. Localiza nela o que tu sente em ti. Exatamente. Exatamente. Se tu não conseguir tocar nela e sentir nela o que tu tá sentindo em ti, porque tu vai sentir uma vibração maior quando tu localizar em ti, tu faz em ti mesmo. Ah, mas eu tô sentindo meu gástrico congestionado. Faço em mim mesmo, eu faço. Não, Faço em mim mesmo. Tô atingindo ela. Tá se colocando nela. De forma especular, pelo espelho. E se não sente nada? Se não sente nada, faz a oração. Então, técnicas quanto ao tempo, rápido e lento, e quanto à distância, perto e longe. Ficou? Ok? Existe diferença entre uma e outra? Existe muita. Então, a gente tem que saber qual é qual. Tá? Técnicas. Tato, imposição, longitudinais, transversais, circulares, perpendiculares e sopros. Botei aqui resumidinho para a gente ter como cola, tá? Existe diferença entre uma e outra? Gritantes. A gente pode, inclusive, atrapalhar a pessoa ou ajudar ela. A gente tem essas duas condições. Quer falar, Eduardo? Ali não, só não sei se agora tu falou todas, tu anotou ali, a posição das mãos fechadas quando sobe e só abre quando desce. Isso mesmo, isso mesmo. Agora a gente vai falar disso quando a gente tocar nos longitudinais. Ah, tá. Tá? Mas boa lembrança. Se caso não tiver lá no slide, mas eu acho que tá assim. Inclusive, isso é uma questão da prova. Só ali um spoiler, né, Eduardo? O professor explica aí, Só para descontrair. Então, imposições. O tato, a gente já falou bastante, então eu não coloquei slide sobre ele. Por que eu não coloquei slide sobre ele? Por que o Jacó não fala muito dele? Ou quando fala, dá um curso específico sobre tato magnético? Porque o tato ele é muito individual. O tato, sinônimo de dupla vista, ele é muito individual como o nosso organismo é. Não tem como eu explicar para vocês, porque vocês têm que sentir. Porque eu não vou estar podendo atuar de cadeira em cadeira para dizer para vocês esse é assim, esse é assado, esse é assado. Não. Vocês vão desenvolver naturalmente o tato magnético. Os que trabalham já na casa, eu já sei que estão desenvolvendo. E eu já sei como é o teu, como é o teu. Então, eu já sei como é que vocês vão atuar na linha de passe magnético. Tá? E com o tempo, vocês vão desenvolver o tato pelo tato mesmo. Literalmente. Tá? Então, imposições. O tato, eu vou deixar como tema de casa nas práticas, tá? Nos dias de atendimento para vocês irem desenvolvendo e conceituando ele. Tem a definição do que é, a gente já falou sobre como é, mas o conceito individual de cada um vai ficar muito particular. Só na prática que vocês vão conseguir desenvolver. Vamos começar a falar sobre as imposições. Quando se coloca as mãos sobre um doente, diz-se atuar sobre imposição. A imposição das mãos era conhecida e empregada muito antes de Mesmer, como poderoso meio curador. Em geral, a imposição é calmante e sedativa, atuando sobre as correntes nervosas e consecutivamente sobre a circulação do sangue e dos tumores. Ela distende e relaxa as fibras musculares, faz cessar as contrações, dissipa as obstruções, favorece as secreções e o fluxo periódico. Olha o quanto se faz com concentrados. E uma pergunta agora, que não está na prova, mas vai ser agora oral. Se eu fizer uma imposição sobre o baço,
de um depressivo, eu ajudo ou atrapalho? Atrapalha. Eu respondi não sei por quê, mas atrapalha. Josi, Peraí, como é que é? se eu fizer uma imposição no braço do depressivo, do paciente que está passando por um quadro depressivo, se eu impor, eu ajudo ou atrapalho? Atrapalha. Sérgio. Nelson. Tô lembrando lá atrás. Eu nem pensei muito já. Esses dois pontos aqui não pode. É. Esses dois eu sei que não. Exatamente. Porque nem sempre a pessoa precisa de fluido. Foi o que eu me lembrei daqui. Então, também. a imposição é colocar fluido. A não ser que seja aquela que eu falei para vocês. A dispersiva. Mas não é o caso nesse momento. Eu estou falando de imposições de colocar fluido. Se colocar sobre o baço de alguém que está passando por um quadro, eu vou prejudicar a pessoa muito. Muito. Então, nem sempre o passo só dispersivo ali. O TDM1 é só dispersivo ali em todas as zonas. Ativante, médio e calmante. Só ali por muito tempo. Só ali por muito tempo. Só ali por muito tempo. Como é que é o nome daquela moça que trabalhou muito tempo, acho que na época de vocês lá no SET? Não é Eliane? Que se tratou... Hã? Não, uma senhora com mais idade. Elaine. Elaine. A Elaine se tratou da depressão aqui pelo passe magnético. Ela vinha toda quinta-feira, ela pediu dispensa do SET, vinha toda quinta para cá. Vocês lembram dessa época? A você também, né? Não me lembro dessa. Acho que eu não sei verdade. Teve num determinado passe que eu fazia assim, ó, meses tratando só o baço da Eliane, só por dispersivo. Mas isso aí parece meio ineficiente. Ineficiente é ficar parado num quadro depressivo, sem atuar. E a depressão dela era forte. Era muito forte. E ela ficou super bem, né? Graças a Deus. Eu Agora não sei se ela uma continua na equipe lá. Eu acho que não. não. Mas ela tá super bem. Uma pergunta já. Quando a pessoa é depressiva e não quer se ajudar, não tem o que fazer. Não aceita nada, Não tem o que fazer. Faz uma oração por ela. A projeção dela. Ela Precisa. Não só em depressão, tudo. Tudo, né? Tudo. Qualquer... Faz uma oração, Josi. É o que tu pode fazer por ela. Porque ela vai ser refratária a todos os fluidos que tu colocar nela. Ou tu até pode prejudicar. Só que essa pessoa mesmo que eu falo, ela é depressiva, ela é alcoólatra. Então, Ela tem obsessor. Então ela precisa de uma reforma. Ela precisa da reforma íntima. Para poder tu atingir, né, o nível de amparo para esse ser. Imposições, ok? Vamos embora. Ainda sobre. As imposições se executam apresentando a mão estendida, a face palmar, os dedos ligeiramente afastados, sem estarem contraídos nem rígidos, numa distância de 10 ou 15 centímetros da parte do corpo em que se quer atuar. Tá, eu tenho uma dúvida relacionada a isso. No caso, essa distância, ela seria uma distância perto, então eu estou fazendo alguma coisa ativante nessa região. Exatamente. E aí, no caso de um depressivo, se eu fizer um ativante rápido, eu estou dispersando mais eficazmente, seria com mais eficácia ou não? No depressivo tu faz os dispersivos, tu não faz ativantes. Quer dizer, desculpa, ativantes porque eles são perto, tu faz os dispersivos na zona ativante, porque ativante e calmante são zonas. Tá. Em relação à distância. Lento e rápido é em relação ao tempo. E aí as técnicas são imposições ou dispersivos. Tá? Tem várias nomenclaturas que com o tempo a gente vai se afinizar melhor. Tá? Mas imposição, seja na zona calmante depressivo ou na ativante. Nunca energizar ele. Sempre No TDM1 não. No TDM1 não. Sempre. O dispersivo, ele tem três etapas de tratamento. TDM1,
TDM2, TDM3. Só no TDM3 que tu vai conseguir colocar fluido nele. Tempo para cada um dos órgãos se revitalizar. No TDM1, geralmente é em torno de 3 meses para tu trabalhar só com a técnica do dispersivo. E só no baço. Só no baço e só dispersivo. Longitudinais, principalmente numeral, porque todo depressivo, a gente vai ver depois, ele tem conjunções de afinidades por irmãos em sofrimento também, por compactuar pensamentos e emoções nesse mesmo grau de depressão. Então, tu só atua no baço, para que tu revitalize o prana da pessoa e faça circular pelas nádeas essa energia revitalizada. Tu tira. No TDM2, tu nomeia um outro centro para ajudar, geralmente é o cardíaco ou o laríngeo, para ativar a vontade. Mais uns 2 ou 3 meses ali, dependendo, 1 mês e meio da vontade da pessoa trabalhar. Só dispersivo. E no TDM3, tu já começa a colocar imposição sobre a pessoa. Aí no TDM3 tu já resetou a pessoa. Resetou. Tu resetou a pessoa. Aí sim, a pessoa, tu conseguiu tirar tudo, e aí tu começa a colocar. Mas primeiro tu tem que tirar tudo. Quando a gente vai fazer uma boa limpeza, o que a gente faz com os móveis da nossa casa? Quando a gente vai pintar, vamos colocar dessa forma, quando a gente vai pintar o ambiente, tira tudo. Porque tu já imaginou tu colocar tinta com um móvel no lugar? Até se faz. Mas além de trabalhoso, tu ainda vai, né? Então tira tudo, limpa o ambiente para poder renovar. Entende? Imposições, elas se distinguem em duas nomenclaturas. Claro. Por que o depressivo leva tanto tempo? Por exemplo, no caso da queimadura, de um dia para o outro, teve uma melhora gritante. Por que o depressivo demora tanto tempo? Porque existem muitas conjunções de monoideísmo. Além da tua causalidade, além do teu processo cognitivo, pensamentos e emoções, ainda tem as afinidades fluídicas, que a gente chama de assediadores. Tem todo um quadro que se montou para o depressivo. E trabalhar com o emocional não é brincadeira. É mais fácil a gente trabalhar com o físico do que com o emocional. Não é verdade? Tem todo um quadro montado ali. Então, certo? As imposições, elas podem ser palmares ou digitais. Ah, mas tá aí, como é que eu sei? Tu não sabe, tu vai descobrir. Não tá só. Tu vai impor e vai ver. Deixa o teu corpo responder por ti. Tu vai ver que a tua mão vai se estender, ficar mais aberta, ou ela vai ficar mais fechada. Ah, mas é errado fazer assim, né? Não. Só é errado se eu não souber que isso existe. Aí eu vou delegar sobre essa postura que é certo ou errado. Se eu souber que isso existe, eu sei que isso é certo. Eu posso jogar o meu fluido como digital. Mas também o meu colega ali, o meu irmão do lado, pode colocar o fluido com a mão aberta. Ah, mas e tem diferença? Tem. Ele é palmar e eu sou digital. Tem diferença entre um e outro? Não, as duas são imposições. Só que ela joga pela palma e eu jogo pela ponta dos dedos. Tá certo ou errado? Os dois estão certos. A imposição palmar, apesar da ação tônica, tem uma influência mais branda do que a imposição digital. Ela é passiva e calmante. A digital, pela enérgica concentração que determina sobre a parte visada, tem uma grande potência ativa, comunicativa e excitante. É o que a gente falou sobre o concentrador e o dispersivo. Lembra que a gente falou que o concentrador, a ação dele estava mais na palma da mão e o magnetizador dispersivo estava mais na ponta dos dedos? Tira. Quando a gente vai tirar uma teia de aranha, a gente passa a palma da mão ou a gente passa a ponta dos dedos? Para tirar, se a gente fosse tirar com a mão. É a ponta dos dedos. Né? A gente está tirando.
Então, isso aí. Passes. Os passes são feitos Os passes feitos na extensão chamam-se longitudinais. A gente agora vai falar falando sobre as imposições, vamos falar sobre os longitudinais. Eles feitos na extensão do corpo, sempre, como o Eduardo colocou naquele momento, da parte mais sutil para a parte mais densa, na extensão do corpo, são chamados de longitudinais. Os passes feitos no sentido concêntrico chamam-se rotatórios ou circulares. Aqueles que a gente pega um ponto e roda no sentido anti-horário, ajudando o chakra no mesmo sentido dele. Porque ele está, talvez, e muitas vezes, num giro diferente do giro dele. A gente ajuda ele a girar. E a gente ajudando ele a girar, a gente está ajudando aquele fluxo de energia que estava fora de sentido. Até mesmo para frear o estagnado. hiper. Até para frear o hiper. Para ele ficar mais até para frear o hiper ou para ativar o hipo. Tá em qual chakra? Em qualquer um. A gente está falando de forma geral agora. Tá? Porque eu não entendi, não. O caboclo fazer no passe faz muito isso no cardíaco. Para ajudar a ação do cardíaco. O cardíaco congestionado, como a gente falou ontem. Exatamente. Para quê? Para ajudar a desmagnetizar aquele centro vital. Deixa que ele faz uma lambança de Deus. Finge que nem vê ela tentando abrir lá. Ai, pobrezinha, vai Daqui a pouco. Não, ele tentando abrir. Ele é muito. Quando ele senta aqui nos dias da gira, escuta a homilha, depois na hora do passe ele vai embora. Não, magnetizar não vou. Os passes feitos ponto específico chamam-se transversais. Fala, Eduardo. É, o teu filho. Tu te confundiu ali, eu acho que tu falou no sentido anti-horário, quando é o rotatório aqui. É o horário. Ah, eu falei anti-horário? Falei anti-horário, pessoal. Tá, obrigada, Eduardo. É o horário. Mas aí tu fez assim. Falei errado, mas certo? Então tá. No sentido horário é o sentido do giro do chakra, tá? Ele sempre atua no sentido horário. O caboclo deve ter feito no sentido horário, no chakra cardíaco, para poder circular entre os chakras da terra e os chakras do céu. Porque a pessoa estava desconectada dela mesma. O cardíaco é o primeiro do ar, né? O cardíaco é o primeiro do ar e é o chakra de vibração mediana. Abaixo dele, 3 da terra, acima dele, 3 do céu. De alta vibração, de baixa vibração. Alta densidade, baixa densidade. Então é invertido, tá? É porque, se não me engano, o chakra que gira no sentido anti-horário e a gente no sentido horário, que é para ter o encaixe, vamos dizer assim. Não, é tudo no sentido horário. O chakra também gira em sentido horário. Também? Também. Ok. Os passes feitos, então, na extensão chamam-se longitudinais. No verso, a gente tem que fazer na extensão, que pega todos os 7 chakras, e no entorno, que pegue esses aqui. Sempre com as mãos abertas no topo da cabeça, descendo com as mãos abertas ao longo do corpo, fechando as mãos para não trazer energia daqui para cá e abrindo de volta lá em cima, como o Eduardo ressaltou naquele momento. No lado também, porque a gente tem que pegar, a gente está alinhando esses daqui, mas a gente também tem que alinhar esses daqui, que abrem em 45 graus. Essa mão aberta, que tu pega e fecha. Passa, fecha, volta, passa, fecha, passa, volta, fecha. Leva até o final lá. Não é força, é movimento. É só movimento. Não precisa colocar força, sair com dor nos braços. É claro que a gente vai sair, mas é só uma questão da gente se organizar fisicamente. Como se a gente fosse entrar pelo primeiro dia na academia. No outro dia tu vai ficar todo dolorido. Mas é só uma questão do teu corpo se acostumar. Teu organismo vai se acostumar a gerar energia para te poder doar, estabilizar o teu corpo
para poder estabilizar o corpo do teu irmão. E o teu corpo também vai se adequar aos movimentos, como se a gente estivesse indo para academia. Também é movimento físico, tá? Então, longitudinais, concêntricos em sentidos rotatórios circulares e transversais. Sempre com a mão esquerda embaixo. Por quê? Porque o sentido do chakra, ele é em sentido horário, ele vai um vetor para lá e um para cá. Então, tu vai acentuar. Sempre traz a mão fechada também. A mão fechada também, para não voltar, né? Aqui, ó. Senão tu leva e traz. Senão tu leva e traz, porque é tirar. O transversal tu tira. A mão esquerda, a mão do coração, embaixo. E a mão direita em cima. O pessoal de casa está pegando o movimento e fecha e volta. Tinha tudo aberto. A impressão que eu tinha. É porque a gente faz uma rapidez. Não dá para ver. Eu achei que era tudo aberto. Com o tempo, o teu comando mental vai te orientar certinho. Vai te automatizar. Memória muscular. A memória muscular, isso aí. Tá? Passes longitudinais, simples e duplos. Variam com a própria razão da diversidade dos pontos de contato ou partida. Não é preciso empregar para esses passes nenhuma força muscular. Devem ser feitos lentamente. Nestes passes, toca-se muito de leve com a ponta dos dedos as roupas ou escorrega-se as mãos em cheio ao longo do corpo. Ou se exerce sobre os membros delicadas pressões. Pode-se também parar a mão várias vezes sobre o trajeto, como se quisesse executar uma série de imposições sucessivas. Essas variedades de processos são mutáveis em razão de circunstâncias e do grau de sensibilidade dos pacientes. O tato do operador é que guia a escolha dos meios. Com o tempo vocês vão saber a velocidade que vocês vão fazer, aonde vai pairar, porque precisa parar. Tá? Vai ficar ali um pouco e vai passar. Fica ali um pouco e vai passar. Ah, mas e como é que eu vou saber disso? Praticando. Tá? Importante, ainda dentro dos longitudinais. Terminando um passe, é necessário ter cuidado ao renová-lo, de não erguer as mãos da mesma maneira que foram descidas. No caso, abertas. A ação magnética só deve exercer-se no sentido das correntes, isto é, da cabeça aos pés. Certo? Ok, Eduardo? Tá aí o nosso slide. Uma pergunta de prova oral. Existe fluxo e refluxo? Existe fluxo e refluxo. A gente viu que os longitudinais são feitos da cabeça, na extensão do corpo, na frente. E que a gente precisa fazer os 7 chakras, mais os 2 nas adjacências. E atrás, nas costas, a gente tem chakras que abrem atrás das costas? E o básico também. Então, nós temos 2 atrás das costas. A gente trabalhou os longitudinais da frente. A gente precisa trabalhar os das costas? Sempre. Sempre no passe magnético a gente inicia pelas costas. Sempre. 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 Por quê? Para aliviar o carrego da pessoa. Lembra que o humeral é o centro de atração magnética? Já desacoplar o amiguinho. Desacoplar o amiguinho. E botar ele no banquinho do pensamento. Ele não deveria estar ali. Ele tem muito mais coisa para fazer lá do outro lado, lá onde ele está. Aí devolve ele, para ele ir embora para casa. Muitas vezes a gente devolve ele. Devolve ele. Trata a pessoa, devolve o amiguinho, ou não, e vai embora. Existe um caso, eu não vou me ater agora porque não vem ao caso isso. Mas depois a gente vai conversar sobre contra o mal não existe livre-arbítrio. Eu já falei várias vezes no TV. Mas, enfim. Começa pelas costas, assim, de cima para baixo. Exatamente. Aí, a pergunta. Nas costas eu preciso fazer na extensão do corpo e nas adjacências? Não.
Porque nas costas eu só vou tratar 2 chakras. 2 chakras. Humeral e básico. Na frente, aqui, uma coisa Na frente eu vou tratar coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico e básico. E os 2 do lado. Esplênico e hepático. Né? E as frases, gente, não tem 2? Sim, humeral, no meio do omoplata, e básico, na altura dos rins. Um só, não. Um só na altura dos rins, que é o chakra básico. Então são 10 ou 11? Que a gente trata no magnetismo são 11. 9 mais 2. Né? E tem uma série, um sem fim de chakras nas mãos, nos pés, nas pernas, nas panturrilhas. No TCM, a gente tem vários chakras, inclusive nas partes internas das pernas. A gente trata o diabetes com o passe das pernas. É bem delicado. Mas, enfim, vamos em frente. Devagar se vai ao longe. Devagar se vai ao longe. Longitudinais. Dúvidas sobre os longitudinais? Muitas. Mas, por enquanto, ainda não. Por enquanto, ainda não. Longitudinais, fechamos. Então, já falamos sobre tato, imposições longitudinais. Tá? Vamos para os transversais e encerramos hoje, porque já são quase 10 horas. São 10 para as 10. Sério. Quando a gente fala de coisa que a gente gosta, passa rápido, né? Não é aquela aula chata. Não é aquela aula, assim, maçante. Então, passes... Ó, acabando as velas. Sabe quando eu sei que o trabalho tem por acabar? É porque acabam as velas. No trabalho mediúnico, seja acabando às 10, às 10h30 ou às 11 horas, quando acabam as velas, acaba o trabalho junto. Vocês vão começar a perceber isso nos mediúnicos. Como nos mediúnicos se é assim no céu, pela lei da correspondência, é assim na Terra. Não é isso? Então, estão acabando as velas, está próximo da gente acabar. O pessoal de casa já sabe. Vamos falar sobre os transversais e encerramos hoje. Passes transversais. Estende-se os 2 braços para diante e vai abrindo rapidamente os braços no sentido do centro de força. No sentido do chakra, a gente vai fazer o passe transversal. Depois volta com bastante energia à posição original. Então, aquilo que a gente falou. Transversais simples. Usados como dispersivo nos chakras após o passe concentrado. Sempre que a gente botar concentrado em alguém, sempre, via de regra, sempre, a gente vai fazer dispersivo. Por 2 motivos. Porque a gente não pode deixar energia demais ali. A gente congestiona. A gente colocou energia, a gente tem que tirar o excedente. E esse excedente, ele vai para onde? Meu Deus. Para o cosmo? Não. Ele não vai para o cosmo, ele volta para a gente. Então, se eu dei demais para alguém, essa pessoa não precisa disso, a lei da benevolência me devolve. E aí eu evito a minha... Exatamente. Exatamente. Então, por que eu tenho que dispersar a bendita criatura? Ah, mas eu botei tanto fluido bom, vou deixar. Ela já tem de excesso para a semana inteira. Derrubas o vivente. Sai torto da tua casa. E tu sai engatinhando. Sai todo mundo mal. Então, sempre, na dúvida, disperse. Tá? Aí dispersar é esse... Exatamente. Esquerda embaixo, pelo sentido do fluxo, que ele abre. Esquerda embaixo, mão direita em cima e vai. Vai aberta, volta fechada. Vai aberta, volta fechada. Vai aberta, volta fechada. Vai aberta, volta fechada. Aonde? No ponto do chakra mesmo. Porque esse aí é pontual. O que é o coletivo, vamos dizer assim? Os longitudinais, que pegam todos. Tá? Tem também os transversais cruzados. Só para dar uma complicada. Usado como dispersivo no chakra coronário após a imposição feita sobre o mesmo no alinhamento dos demais chakras pelo passe perpendicular. Quando a gente vai alinhar uma pessoa, a gente coloca uma mão aberta sobre o coronário dela. A gente tem ação magnética nas mãos,
O chakra coronário, ele é mais sutil ou mais denso do que os outros chakras? Sutil. Se tu tá botando energia pesada numa coisa sutil, o que vai acontecer? Sobrecarregar. Então, depois que tu impor a tua mão sobre o coronário de alguém, seja quem quer que seja, tu vais dispersar muito nos transversais duplos e atrelando com sopro. Porque senão tu vai tontear essa pessoa. Ela vai levantar da cadeira e vai cair do lado. Mas o que eu fiz? Eu fiz um passe com toda a minha vontade, com todo o meu saber, usando a técnica que eu aprendi. Sim, usasse. Até demais. Tá? Então, atrela 2, na dúvida, atrela 2. E olha, gente, por experiência de terreiro, acontece da gente ter que reatender a pessoa, dispersar e realinhar. Dor de cabeça. Sempre pergunto se tem alguém com dor de cabeça. Exatamente. Tá? Então, transversais a gente tem 2. Sim, a gente tem o simples e o cruzado. O cruzado é usado quando? Quando eu preciso dispersar muito. Aonde? Qual é o chakra que eu preciso dispersar muito? Num quadro geral. Coronário. Quais as técnicas que eu uso no coronário? O cruzado, transversal cruzado e o quente? Frio. É o sopro quente que eu uso? Não. Porque o sopro quente a gente não viu isso ainda. Estou cobrando já coisa que eu ainda não apliquei. Ah, tá lendo? O sopro quente, ele ativa as correntes. Tá colando, né? O mundo dos espertos. Eu vou sempre defender o Lucas. Mas já foi falado lá no início. Já foi falado. Já foi? Não me lembro. Já foi É isso falado aí. no início. Então é o sopro frio. O sopro frio é aquele que apaga a vela. Ele tem ação dispersante. O sopro quente é aquele que embaça o vidro. Ele é curativo e sedativo. O outro De vela. apaga a vela, ele é dispersante. No coronário a gente faz sempre o dispersante. Tá bem? Encerramos por aí, porque aí a gente vai para os circulares. Amanhã, então, a gente vê circulares, perpendiculares, sopro, e a gente começa a técnica. Então, a gente inicia às 8, até às 9 a gente vence esse conteúdo aqui e começamos a prática do passe uns nos outros. Paulinho vem amanhã? Não. Paulinho vem presencial nos trabalhos e na segunda, dia 21, para dar aula aqui. Amanhã começa as aulas do Paulinho, né? Começam, mas aí de forma online, todos. Tá, e começa às 19. 19. Vai ser... Dá tempo de assistir e depois vir? Dá tempo de assistir depois, e se quiserem vir assistir aqui também pode ser. Fiquem à vontade. Começa às 19. Quem não for assistir, vem às 20 direto. Tá? E o cruzado ali, mesmo quando faz um cruzado, quando for fazer o cruzado, ele é sempre à esquerda por baixo também? Sempre à esquerda por A baixo. diferença é que ela cruza Sim, do outro lado depois. porque ele abre em 2 vetores. Tá. Né? Pra Ô, esquerda Jaque, e pra direita. Pode falar, Luísa. tu poderia mostrar de novo como é que se faz o cruzado, porque tu fizesse na parte de baixo e não apareceu na câmera? Tá. Tá conseguindo pegar minha mão aqui, a câmera? Tô. Tá. A mão esquerda sobre o chakra. Tá. Que tu vai querer dispersar, porque ele é pontual. E a mão direita sobre a mão esquerda. Elas abrem, aberta, fecham e voltam fechada. Abre, fecha e volta. Abre, fecha e volta. Tá. Certo? Certo. Então tá. Vilmar, uma ótima noite para vocês. Não tendo mais dúvidas, tem dúvidas de alguém que assistiu agora em casa? Não, tudo ótimo. Tudo ótimo, Rodrigo? Então tá. Um Tudo. abraço para vocês. Se conseguirem vir amanhã, excelente. Já treinamos o passe. Iremos. Não vamos treinando assim à distância. Tá bom, boa noite para vocês. Boa Tá bem? noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Certo. Tchau. Tchau. Vilmar, já